Não importa o cenário que você está vivendo hoje, nunca duvide da fidelidade de Deus, porque é no fundo do poço onde Deus mais se manifesta. Seja bem-vindo a esse devocional, a Busca Devocional. Eu já quero te convidar para se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudar, se esse devocional falar com você, clica no botão de gostei e já compartilha com alguém que você ama, porque hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. É uma continuação à meditação que fizemos no livro de Jeremias, capítulo 33. Hoje, a partir do versículo 14, para você entender, para a gente contextualizar, Jerusalém estava sendo assolada, um momento muito difícil. Jeremias estava preso, encarcerado, e foi naquele momento ali, num fundo de poço, tanto do povo quanto do profeta, que Deus trouxe uma palavra ao profeta. Essa palavra desperta o seguinte: a promessa de Deus foi a seguinte: promessa de paz e prosperidade. É o subtítulo aqui desse capítulo 33 do livro de Jeremias. Promessa de paz e prosperidade. E num dado momento dessa fala de Deus, da direção de Deus para o povo, ele diz o seguinte, olha: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. A boa palavra vai se cumprir. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Deus já havia feito essa promessa a Davi lá atrás. Ele já tinha falado sobre isso. E esse renovo que ele fala aqui, ele fala a respeito do Messias, do próprio Senhor Jesus Cristo. Que, como ele diz aqui ainda no versículo 15, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo. Renovo aqui até escrito com letra maiúscula, em referência ao Senhor Jesus. Um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Aí ele continua falando: naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Essa profecia aqui se cumpriu depois no Senhor Jesus. Quando ele desceu dos céus, quando ele veio a essa terra, a esse mundo, e veio trazer a justiça mediante a palavra, ou a justificação por meio de fé. Já não havia mais a necessidade, a partir do cumprimento dessa promessa, do julgamento segundo a visão de homens, mas a justificativa por meio da fé e fé nesse renovo, fé no Senhor Jesus. Essa promessa foi reafirmada lá no livro de Jeremias 33, essa profecia, e isso se cumpriu. E ele continua falando aqui o seguinte, olha, no versículo 17, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o seu trono na casa de Israel, nem os sacerdotes levíticos, ou aos sacerdotes levíticos, faltará homem diante de mim que ofereça holocausto, queime ofertas de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, isso aqui eu vou até grifar agora para ficar gravado, e é importante você, se você tiver a sua Bíblia aí, você destacar isso também, porque olha o que Deus fala aqui no complemento da promessa de paz e de prosperidade. Ele diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias, no versículo 19, dizendo, e o versículo 20, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes meus ministros. Quer dizer, se alguém puder invalidar a aliança de Deus,
com o dia e com a noite, fazendo com que não existisse dia e noite, então se invalidaria a aliança que Deus fez com Davi e com os seus sacerdotes. Se invalidaria a palavra de Deus, a promessa de Deus. Por isso que eu digo para você, independente do quadro que você esteja vivendo hoje, Deus tem promessas, palavras que foram destinadas lá atrás, profecias que foram feitas, que vão se cumprir nas nossas vidas. Que nos dias de hoje, não importa o tempo, por isso que eu digo a você, você não pode depender ou depositar suas esperanças em nada e em ninguém que seja fora do que está escrito na palavra de Deus, das promessas que ele faz. Porque nada pode invalidar essas promessas. As palavras de homens voltam atrás. Talvez eu possa prometer para você alguma coisa que no final das contas eu não vou conseguir cumprir. Mas sobre essa profecia, sobre essa palavra, Deus falou o seguinte, olha, se alguém puder invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, fazendo deixar de existir o dia e a noite, então se poderá invalidar a minha aliança. Quer dizer, é impossível. É impossível. Ele afirma aqui a fidelidade dele com respeito ao que ele falou, ao que ele prometeu. E é isso que me enche de esperança, sabe? Que independente das circunstâncias, independente do momento, por mais difícil, ou por melhor que seja o momento, nada vai invalidar o que Deus prometeu para as nossas vidas, o que está escrito nessa palavra, e claro, só existe uma coisa que pode invalidar, que é a nossa falta de fé, que é o fato de perdermos a nossa fé. Por isso, creia sobre todas as coisas. Independente do momento, creia nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Deus não falta com a sua palavra. O que ele tem prometido, o que ele tem revelado nas Escrituras, o que ele colocou no seu coração aí, segundo a vontade dele, vai se cumprir. As promessas de Deus vão se materializar. E aí ele segue falando aqui o seguinte, olha, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, o meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. No versículo 23 diz, e veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo, as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como não fora, ou como se não fora mais nação diante deles. Assim diz o Senhor, olha só, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, o meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Ele reafirma a sua promessa aqui. Se puderem invalidar a minha aliança com os céus e com o dia e com a noite, se puderem invalidar minha aliança com o dia e com a noite, então também a aliança com Davi e com os meus servos poderá ser invalidada. Deus não falta com a sua palavra. O que ele tem prometido vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente de política, independente de condições econômicas, independente da realidade que nós vivamos, as promessas que Deus tem para as nossas vidas, para aqueles que creem, vão se cumprir. Então não perca as suas esperanças, não perca a sua confiança mediante aquilo que o Senhor tem prometido para você. Ele vai se manifestar. Não é de acordo com o que as pessoas acham, com o que as pessoas definem a seu respeito, é a promessa.
é a profecia, é a palavra. É isso que você vai viver. Para que você viva isso, para que você viva essa realidade, desfrute do poder de Deus e das suas promessas, basta que você creia nessa palavra. Basta que você confie no caráter de Deus. Deus tem caráter. Ele não é homem para mentir, nem filho de homens para se arrepender. Tendo prometido, ele cumprirá. E ele reafirma isso falando, ainda que, ou somente se puderem invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, vai se invalidar a minha aliança com Davi e com os seus sacerdotes. O que Deus tem para nós jamais pode ser invalidado, a não ser que nós percamos a nossa fé. Por isso, não olha para as circunstâncias que você está vivendo. Isso daqui é para despertar em nós esperança sobre tudo aquilo que nós vamos viver. E não importa a sua idade, não importa quanto tempo você vem lutando, não importa o tamanho dos desafios que você tem enfrentado, dos gigantes que você tem enfrentado. A aliança de Deus com o povo dele, com aqueles que creem, com os que vivem a fé nessa promessa, vai se cumprir. Vai se cumprir. É como a gente tem falado, existem coisas que Deus prometeu que vão acontecer mais rápido e outras coisas que vão demorar um pouco mais. Mas todas, deixa eu ler o versículo 14 aqui de novo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Todas as boas palavras que o Senhor tem falado a respeito de nós que somos seu povo, que cremos no seu nome, que herdamos essa aliança. Essa aliança é herança nossa, por causa da nossa fé, por causa da sua fé, por conta do que você crê. Essa aliança é herança nossa, é a nossa herança. Então, por causa dessa aliança, independente do que você esteja enfrentando, você vai ver o poder de Deus. Vão se cumprir as promessas, as palavras de Deus. Você vai viver o que há de melhor nessa terra. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, vamos buscar o cumprimento dessas promessas, dessa aliança. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, em oração, buscando o cumprimento das Tuas palavras, buscando primeiramente o fortalecimento da nossa fé. Os dias não são fáceis, os momentos não são fáceis, mas nós buscamos o Teu sustento porque cremos no tempo certo, na hora certa. O Senhor se revelará com livramento, com portas abertas, com provisão. O Senhor se revelará com o cumprimento dessa aliança, dessa palavra, das profecias sobre nossas vidas. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha manifestar o Teu poder, que essa paz e prosperidade cheguem à vida dessa pessoa que crê, que precisa, que tem lutado há tanto tempo, que tem buscado há tanto tempo por essa paz, mas que, no entanto, por causa das circunstâncias da vida, não pôde alcançar. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos sobre essa vida e que, mediante a nossa fé, Pai, em nós o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Que assim como se cumpriu a profecia, veio o Redentor e veio salvação, que venha também essa salvação às nossas vidas, salvação espiritual, para que nós possamos ter o sustento do Senhor espiritualmente, para que nós possamos nos manter firmes num só propósito, buscando o que há de mais importante, que é nosso relacionamento com o Senhor, nossa comunhão contigo, mas também vivendo, Pai, uma vida plena, uma vida próspera em todos os aspectos. Por isso eu quero orar por famílias, para que haja restauração. Eu ministro restauração na sua casa, no seu casamento. Eu ministro restauração e paz no relacionamento entre você e seus filhos. Que toda a sua casa seja abençoada. Como também eu ministro saúde, eu ministro cura. Que se cumpra as promessas do Senhor em suas vidas, que Ele possa te dar saúde, que Ele te sare de toda enfermidade.
que portas se abram, que você prospere em todos os sentidos, seja abençoado nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, que o Senhor confie o melhor dele em suas mãos. Pai, sustenta-nos, fortalece-nos, aviva-nos e nos dê paciência para que nós possamos alcançar passo a passo os cumprimentos dessas promessas, o cumprimento dessa aliança. Nós glorificamos o teu nome porque cremos. A tua mão está sobre nós, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga que assim seja. Amém e amém. A aliança do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. A aliança do Senhor vai se cumprir na sua vida. Não perca as esperanças. Independente do momento que você esteja passando, não duvide da fidelidade de Deus, porque é no fundo do poço onde Ele mais se manifesta. E Ele está aí com você, Ele vai te atender, Ele vai te honrar. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade que a gente está construindo aqui, de pessoas que têm buscado uma aliança com Deus, que têm buscado uma vida com Deus, que têm buscado respostas e a direção da palavra. A busca devocional. Esse é o nosso devocional, nosso momento de meditação diário. Vem fazer parte dessa comunidade. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.